Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Conquistar. Eu sou o professor William Costa, estou aqui para te ajudar a conquistar a sua tão sonhada vaga na universidade. Bom, mas não esqueça de seguir a gente aí nas redes sociais, olha só, @Centro de Mídias _AM, e quando postar uma foto, coloca a nossa hashtag Projeto Conquistar Seducam. Aposto que você está aí bem curioso para saber o que nós teremos nessa aula. Olha só, estamos no episódio 5, estamos na dica de física. Eita, como está elétrico! E o detalhamento, olha só, resistores, lei de Ohm e efeito Joule. Então, olha só, nós vamos aí estudar ainda um pouquinho mais sobre os fenômenos elétricos, agora os fenômenos ligados à resistência elétrica, não é? Você com certeza está curiosíssimo de que dicas nós daremos para vocês nessa aula. Por isso, vamos para o nosso primeiro exemplo do dia a dia, olha só. No nosso exemplo do dia a dia, nós temos aí uma lâmpada incandescente. Quando percorrida por uma corrente elétrica, fica aquecida. Por que isso acontece? Olha só, nós temos uma lâmpada incandescente, que é aquela que é constituída por um filamento fininho, e quando ela é atravessada por uma corrente elétrica, esse filamento começa a brilhar. Então, o que acontece aí? Por que isso acontece? Veja só. Quando os elétrons fluem pelo fino filamento de uma lâmpada incandescente, eles experimentam atrito. E o resultado disso é calor e luz. Ou seja, o que nós temos aí? Nós temos uma resistência à passagem da corrente elétrica. E essa resistência à passagem da corrente elétrica, nós temos dois efeitos. Primeiro é o calor e segundo é a luz. Por isso, quando você toca lá na lâmpada incandescente, ela está bem aquecida. Mas veja, eu falei a palavra resistência. Então, nós temos que investigar um pouquinho mais o que é essa resistência. Vamos agora para o nosso conteúdo. No nosso conteúdo, olha só, resistência está ligado a um aparelho elétrico que nós vamos chamar de resistores. E o que são esses resistores? Resistores são dispositivos elétricos que convertem energia elétrica em calor. Outra função dos resistores é limitar a passagem de corrente elétrica em circuitos elétricos. Então veja só, nós temos duas funções para o resistor. Esse resistor que está aparecendo aí na figura, olha, é o resistor que tem o código de cores. Normalmente ele está em circuitos elétricos, tá certo? Quando você abre um computador ali, nós temos uma placa-mãe e na placa-mãe nós temos alguns resistorezinhos, tá certo? Esse resistor, ele tem um efeito, qual é? Limitar a passagem da corrente elétrica. Mas também é resistor aquilo que transforma, converte energia elétrica em calor. Tá certo? Então vem aqui comigo, olha, nós vamos nos concentrar agora no estudo da conversão da energia elétrica em energia térmica, tá certo? Qual é o aparelho que faz isso? Nós vamos generalizar todos os aparelhos que fazem isso, e nós vamos chamar esses aparelhos de resistores, tá certo? Então qualquer aparelho que converte energia elétrica em energia térmica, nós vamos chamar de resistor, beleza? Esses resistores, eles têm uma classificação. Eles podem ser ômicos ou não ômicos. Os ômicos, eles obedecem a uma lei, que é a lei de Ohm. Olha só a lei de Ohm. Olha só, nós temos aí na figurinha como nós vamos representar o resistor num circuito elétrico, tá certo? O resistor pela letra R. E veja só, olha, Ohm, que foi o cara que descobriu aí essa lei, ele disse o seguinte, olha, a corrente elétrica em um circuito é diretamente proporcional à voltagem, ou seja, a diferença de potencial estabelecida através do circuito, e inversamente proporcional à resistência elétrica. A partir daí, ele construiu uma equação. Veja só a equação, olha. U é igual a R vezes I. U é a diferença de potencial, que é medida em volts, tá certo? R é a nossa resistência elétrica, que é medida em ohms, e I é a nossa corrente elétrica, que é medida em amperes. Então, um resistor, quando ele é ômico, ele obedece a essa lei aí, U igual a R vezes I, tá certo? Olha só, vem aqui comigo. Normalmente, os resistores são ômicos, tá certo? E aí eles obedecem a essa lei. Nós construímos gráficos para representar quando o resistor é ômico e quando o resistor é não ômico, tá certo? Eu trouxe uma questãozinha para você, que é uma questãozinha da UEA, do CIS de 2017, que a gente vai ver essa diferença entre o resistor ômico e o resistor não ômico, beleza? Olha só. UEA CIS 2017. 3 resistores, 1, 2 e 3, foram submetidos a um ensaio de tensão e corrente.
a partir do qual foi construído o gráfico a seguir. Veja, nós temos um gráfico U por I, tá certo? Quando o resistor é ômico, que ele obedece a essa lei aqui, olha, U igual a R vezes I, o gráfico dele é uma reta, tá certo? É uma função linear, é uma reta que passa pela origem. Então veja, temos aqui duas retas que passam pela origem. O que ele está perguntando para você, olha, o resistor que possui a maior resistência elétrica, primeiro, olha, maior resistência elétrica, e o que tem um comportamento ômico. Então ele já definiu. Qual desses aqui, 1, 2 e 3, que tem um comportamento ômico? É aquele que obedece a essa lei. E o gráfico que eu construo com essa lei, o que acontece? Nós temos uma reta linear, tá certo? Que passa pela origem. Então, só é uma reta os gráficos 2 e 3. O gráfico 1 não é uma reta. Então, esse resistor 1 aqui, olha, ele é um resistor não ômico, tá certo? Não ômico. Só quem é ômico? O 2 e o 3, beleza? E aí ele pergunta na sequência, qual possui a maior resistência elétrica? Aquele que possui a maior resistência elétrica é aquele que possui a maior inclinação, porque a resistência, aqui, olha, nessa equação, ele indica a inclinação da reta. Então, qual dessas retas tem a maior inclinação? O 2 ou o 3? Você vai ver que é o 2, olha. Tem um ângulo bem maior que a reta 3, tá certo? Então, qual é o resistor ômico com a maior resistência elétrica e comportamento ômico? É o resistor 2, tá certo? Só que nós vamos fazer ainda mais, olha, nós vamos calcular a resistência desse resistor. Veja aqui, olha, que para calcular a resistência, eu preciso da diferença de potencial e da corrente. Se eu pegar aqui no 2, olha, a diferença de potencial é 3, né? E a corrente é 6. Vamos resolver isso daqui, olha. Para calcular a resistência, eu pego a diferença de potencial e divido pela corrente. É o 3 dividido por 6. 3 dividido por 6 vai dar 0,5 ohms. Então, veja só que legal. Nós conseguimos já responder a questão só com conhecimento qualitativo. Olha, a gente nem precisou calcular a resistência de cada resistor para dizer qual era o que possui a maior resistência. Por quê? Porque a resistência elétrica, quando eu tenho um gráfico U por I, como é que eu vou dizer quem tem a maior resistência? É quem tem a maior inclinação de reta, tá certo? Maior inclinação da reta em relação ao eixo horizontal. Beleza? Então, ali nós tínhamos dois resistores ômicos, o resistor 2 e o resistor 3. Qual era o que tinha a maior inclinação de reta? Era o resistor 2, não é? Maior inclinação em relação ao eixo horizontal. E a partir dali a gente conseguiu dizer, é o resistor 2 que tem ali a maior resistência. Por quê? Porque ele possui a maior inclinação de reta, tá certo? E aí nós calculamos qual era a resistência. Pegamos o U, a diferença de potencial, e dividimos pela corrente elétrica. É uma questão bem legal que você consegue responder só com esse conhecimento, beleza? Só com conhecimento do que é um resistor ômico, o que é um resistor não ômico, e melhor ainda, só analisando a equação. R, ali na nossa equação, indica a inclinação da reta, tá certo? Lá em matemática, você chamaria de coeficiente angular da reta. Ok? Bom, pessoal, mas o que tem que ficar aqui desse exemplo e desse primeiro momento, conhecendo ali a lei de Ohm? O que tem que ficar é quem é resistor ômico e quem não é resistor ômico. Por isso, nós vamos para a nossa primeira dica. Olha só. Na nossa dica de número 1, nós temos aí, olha, o resistor ômico obedece à lei de Ohm. Seu gráfico é uma reta crescente. E quanto mais inclinada em relação ao eixo horizontal, maior a sua resistência elétrica. Veja que nós temos dois gráficos. O primeiro é um resistor ômico, uma reta que passa pela origem, não é? E o segundo, nós temos um resistor não ômico, tá certo? O resistor não ômico, nós temos aí uma curva, não é? Não é uma reta. Olha só, esse resistor não ômico, pessoal, o que acontece? Esse resistor não ômico, nós calculamos a resistência dele ponto a ponto. Em cada ponto nós temos um valor de resistência diferente, tá certo? Diferente do resistor ômico, que tem sempre o mesmo valor de resistência em todos os pontos aí dessa reta. Beleza? Então, primeira dica, o resistor ômico obedece à lei de Ohm. Seu gráfico é uma reta crescente e quanto mais inclinado em relação ao eixo horizontal, maior a sua resistência elétrica. Pessoal, fixa o que é um resistor ômico
e o que não é um resistor ôhmico, quando o resistor é ôhmico e quando é não ôhmico. Beleza? Espero que você tenha entendido porque nós vamos ter agora o nosso segundo exemplo do dia a dia, olha só. No nosso segundo exemplo do dia a dia, eu trouxe aí como funciona o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico ele funciona da seguinte forma, olha. A água ela entra na caixa do chuveiro movimentando o diafragma, tá certo? O diafragma está ali dentro. E o que está acontecendo ao mesmo tempo? A circulação de corrente elétrica pela resistência, não é? Faz com que a mesma libere calor. Lembra? O resistor ele transforma calor, aliás, ele transforma energia térmica em calor. E o que vai acontecer aí no caso do chuveiro? Esse calor vai aquecer a água. Esse movimento ele possibilita o contato entre a resistência e a parte superior conectada à rede. Isso ocorre por conta do efeito Joule. Então, no chuveiro elétrico, nós temos a imediata transformação de energia elétrica em energia térmica, que nós chamamos de efeito Joule. Mas você deve estar se perguntando, o que é o efeito Joule, professor? Por isso, vem com a gente para o conteúdo. No conteúdo, nós temos aí, olha, a lei de Joule. O que é isso? Olha só. Um resistor, ele transforma toda a energia elétrica recebida de um circuito em energia térmica. Então, veja que nós temos a aplicação do que é um resistor. A transformação de energia elétrica em energia térmica. Esse efeito Joule vai descrever, exatamente, essa lei de Joule vai descrever como essa energia elétrica se transforma em energia térmica. Ou seja, se eu tenho a transformação de energia, nós vamos ter que calcular uma potência, não é? Ou seja, a taxa com que a energia elétrica está se transformando em energia térmica. Daí ser usual dizer que um resistor dissipa entre aspas, não é? Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, não é? Que um resistor dissipa a energia elétrica que recebe do circuito. Então a potência está aí, como eu vou calcular? Resistência vezes a corrente ao quadrado, tá certo? Ou ainda, eu posso calcular da seguinte forma, olha, U ao quadrado sobre R. U é a nossa diferença de potencial, R é a nossa resistência elétrica, que é medida em ohms, I é a nossa corrente elétrica medida em amperes, Pot aí é a nossa potência elétrica. Veja, se eu posso determinar a potência elétrica, eu posso determinar também a energia elétrica consumida, né? A energia elétrica dissipada no efeito Joule. Olha só. Na próxima cartela, você pode ver aí, olha, energia elétrica, R vezes I ao quadrado vezes ΔT. É a nossa energia elétrica, R é a resistência elétrica, I é a corrente elétrica e o ΔT é o tempo, tá certo? RI quadrado vezes o ΔT. Veja, vem aqui comigo. Veja que é a mesma equação, né? É a mesma equação que a gente já vem estudando. Só que agora nós estamos substituindo a diferença de potencial U por R vezes I, tá certo? Nas equações que a gente já vem estudando, beleza? Então, como é que eu calculo a potência ali, a energia transformada? Eu calculo R vezes I ao quadrado. Isso tem que ficar na sua mente, tá certo? Por isso, para aplicar essa lei de Joule, eu trouxe uma questãozinha para vocês, uma questão do Enem. Olha só. Enem 2021. Nos chuveiros elétricos, a água entra em contato com uma resistência aquecida por efeito Joule. A potência dissipada pelo aparelho varia em função da tensão a qual está ligado e do valor da resistência elétrica escolhida com a chave seletora. No quadro, estão indicados os valores de tensão. Tensão é a mesma coisa que diferença de potencial, é a mesma coisa que voltagem, tá certo? E as possíveis resistências para os 5 modelos de chuveiro. Nesse quadro, o valor das resistências é medido a partir da extremidade esquerda. Olha só, essa daqui é uma informação importante. O valor da resistência elétrica é medido a partir da extremidade esquerda, tá certo? Então, vamos ver aqui o nosso quadro. Olha. Nós temos 5 chuveiros, A, B, C, D e E. Tá certo? Temos os valores de tensão, 127 volts e 200 volts, os 3 últimos. E veja que a resistência elétrica nós vamos medir pela extremidade esquerda, ou seja, nós sempre vamos olhar a extremidade daqui, olha, a mais à esquerda que tiver. Beleza? Então, qual é a pergunta da questão aí do Enem? Qual chuveiro apresenta a maior potência elétrica? Olha só para relembrar, potência elétrica é dado por U ao quadrado sobre R, não é? U ao quadrado sobre R.
Então, ela é diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência elétrica. Mas, professor, o que significa isso? Olha só, a potência elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial. O que quer dizer diretamente proporcional? Quer dizer o seguinte, que quanto maior a diferença de potencial, maior a potência elétrica, beleza? Segundo ponto, olha, a potência elétrica é inversamente proporcional à resistência. Ou seja, quanto menor a resistência, maior a potência elétrica. Então, veja só, eu tenho que procurar dois casos. Olha, para eu ter uma maior potência elétrica, o que é que eu tenho que procurar? A maior DDP e eu tenho que procurar a menor resistência, não é? Que aí eu vou ter a maior potência elétrica. São essas duas informações, olha. Menor resistência e maior DDP, beleza? Tudo isso nós retiramos dessa equação, olha. Potência é igual a U² sobre R. Quanto maior a DDP, maior a potência elétrica. Quanto menor a resistência, maior a potência elétrica, beleza? Então, lá naquele esquema, nós vamos procurar duas informações. Primeiro a maior DDP e depois a menor resistência, beleza? Vamos lá. Olha só. Onde tem a maior DDP? 127 volts ou 220 volts? 220 volts, né? Então, já vou eliminar de cara o chuveiro A e o chuveiro B. Eu só tenho disponível agora o chuveiro C, D e E. Beleza, já procurei a maior DDP. Agora eu preciso da menor resistência. Onde tem a menor resistência? Lembra que eu tenho que medir pela esquerda, não é? A menor resistência está bem aqui, olha, em 8 ohms, não é? Porque aqui eu tenho 8 ohms, aqui eu tenho 10 ohms e aqui eu tenho 10,5 ohms. Então, a menor resistência está aqui no item C. Logo, eu vou eliminar o item D e o item E. A nossa resposta aqui é o item C, onde eu tenho 220 volts e 8 ohms. Veja que a questão do Enem, ela trouxe o seguinte para vocês. Ela não queria saber se você ia fazer uma grande conta de cada um para saber ali o valor da potência, quem estava consumindo, né, a maior potência. Veja que só o entendimento da equação U² sobre R permitiu com que a gente resolvesse a questão. Viu? A gente não fez nenhuma conta. Beleza? Então, é assim que um aluno do Conquistar tem que resolver a questão do Enem. Não vai fazer conta de cada chuveiro, não. Ele vai olhar a equação que se aplica e ele vai analisar aquela equação e a questão. Veja, nós fomos atrás da maior DDP, não é? E depois nós fomos atrás da menor resistência, porque maior DDP e menor resistência, nós temos aí maximizado o valor da potência dissipada pelo chuveiro. Não é isso? Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí essa questão que foi bem legalzinha, não é? Por isso, agora, nós vamos deixar mais uma dica para você. Vamos para a nossa segunda dica. Na segunda dica, o efeito Joule determina quanto de energia é dissipada por um resistor, tá certo? O efeito Joule determina quanto de energia é dissipada por um resistor. Olha só, entenda esse dissipado, a dissipação da energia elétrica, porque o que é que nós temos no resistor? A conversão de energia elétrica em energia térmica, não é isso? Esse é o conceito inicial que você tem que ter em mente para analisar qualquer coisa que nós vamos colocar aqui. Então, qual é ali a principal função, digamos assim, da lei de Joule? É dizer quanto de energia está sendo transformada, tá certo? Dissipada de energia elétrica e transformada em energia térmica. A partir daquele cálculo ali da lei de Joule é que nós podemos determinar isso, beleza? Então, esse é o significado da lei de Joule. Bom, só que ainda não acabou. Nós temos mais um exemplo do dia a dia. Veja só. No nosso exemplo do dia a dia, nós temos aí, olha, todos os materiais têm a mesma resistência à passagem da corrente elétrica? Bom, é sabido que não é? Alguns materiais apresentam uma resistência maior à passagem da corrente elétrica. Por exemplo, a madeira, o plástico, eles apresentam uma grande resistência à passagem da corrente elétrica. Diferente do metal, não é? O metal ele possui uma menor resistência à passagem da corrente elétrica. Então, todos os materiais se comportam da mesma maneira? Não. Os materiais têm uma característica que os diferencia, uma característica física. Qual é essa característica? É a resistividade, tá certo? A resistividade é uma característica de cada material.
os metais têm uma resistividade, a madeira tem outra, o isopor tem outro, o plástico tem outra, e assim vai. Bom, só que você deve estar aí, professor, o que é resistividade? Como eu vou associar com o conteúdo que nós estudamos até agora? Por isso, nós vamos agora para o nosso conteúdo. Olha só, a resistividade aí, olha, a resistividade, o que é a resistividade? É a resistência elétrica de um resistor, ela depende do material que o constitui, né, de suas dimensões e de sua temperatura. Então, aquela resistência ali, para a gente determinar esse R que a gente vinha utilizando aí na lei de Ohm, ele depende de algumas características. Primeiro, de uma constante aí, que é essa letra grega chamada ρ, tá certo? Essa letra grega chamada ρ, que é a nossa resistividade, ela é uma característica que cada material tem, tá certo? Vai depender também do comprimento, olha, que é a letra L, e da área de seção transversal desse condutor. Ou seja, se o condutor é mais comprido, se o condutor ele é mais grosso ou mais fino, e assim vai, tá certo? A resistência elétrica vai depender dessas variáveis. E como é que eu determino? Ρ vezes L sobre A. L é o comprimento e A é a nossa área de seção transversal. Esse ρ aí, olha, esse ρ, ele é uma característica do material, tá certo? Então, cada material vai ter um valor diferente de resistividade, tá certo? Os metais têm uma resistividade menor à passagem da corrente. Por isso que o valor lá do ρ dos metais é bem menor, tá certo? Já o isopor, por exemplo, já tem uma resistividade maior, não é? Porque apresenta uma resistência maior à passagem da corrente. Mas não só o material que o constitui. Existem outras características. E aí nós colocamos algumas observações que são a interpretação dessa equação, tá certo? Olha só, fios grossos têm uma resistência menor que fios finos. Qual a variável que está indicando isso? É a área de seção transversal, tá certo? Quem tem a maior área de seção transversal, né, tem uma resistência menor, tá certo? Fios compridos têm uma resistência maior que fios curtos. Por quê? Agora, o que nós estamos relacionando aí da equação? É o comprimento, tá certo? É a letra L. Fios compridos, eles têm uma resistência maior porque o comprimento deles é maior, tá certo? Fios de cobre têm uma resistência menor do que os fios de aço de mesmo tamanho. Qual é a característica aí? É a resistividade, tá certo? E tem uma última coisa, olha, quanto maior a temperatura dentro de um condutor, maior a resistência elétrica que ele oferece ao fluxo de carga. Então veja que nós temos uma relação aí entre temperatura e resistividade. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a resistência, consequentemente maior a resistividade. Beleza? Bom, para concatenar todas essas informações, nós trouxemos uma questãozinha do Enem para a gente aplicar isso daí. Olha só. Enem 2021. Cientistas da Universidade de New South Wales, meu Deus, na Austrália, demonstraram em 2012 que a lei de Ohm é válida mesmo para fios finíssimos, cuja área da seção transversal, né, da seção reta, compreende alguns poucos átomos. A tabela apresenta as áreas e comprimentos de alguns dos fios construídos, respectivamente com as mesmas unidades de medida. Considere que a resistividade mantém-se constante para todas as geometrias. Então, olha só, a resistividade vai ser a mesma para todos os fios. É isso que ele está dizendo aqui, olha. Considere que a resistividade mantém-se constante para todas as geometrias. O que ele disse? Para todos os fios da tabela, nós vamos ter o mesmo valor de resistividade, beleza? Bom, na sequência, uma aproximação confirmada pelo estudo. Na sequência, nós temos as resistências elétricas dos fios em ordem crescente são. Temos aqui, olha, 4 fios, não é? Temos a área, que é a letra A lá da nossa equação, temos o comprimento, que é a letra L, e temos a resistividade, que é a mesma para todos os fios. Todos esses fios, ó, têm a letra ρ de resistividade. Nós vamos deixar a letra ρ mesmo, tá certo? E aqui os fios R1, R2, R3 e R4. Beleza? Vamos lá. Olha só. Para arrumar aí as resistências em ordem crescente, nós vamos ter que calcular o valor das resistências de cada fio. Como é que eu calculo? Ρ vezes L sobre A, tá certo? Olha só, você vai retirar os dados daqui da tabela. No fio 1, por exemplo, Ρ vezes L sobre A. No fio 1 vai ser Ρ, que é a mesma, né, resistividade para todos,
L é o comprimento do fio 1, 312 sobre A, que é 9, tá certo? É isso que nós fizemos aqui na tabelinha, olha. No R1, ρ, 312 sobre 9, que deu quanto? 36,6 ρ. Você vai repetir esse mesmo cálculo para todos os fios. Para a resistência 2, vai ficar 47 sobre 4. Vamos confirmar? Para o fio 2, 47 sobre 4, tá certo? 47 dividido por 4, que deu quanto? 11,75 ρ. Para o fio 3, 54 dividido por 2, que dá 27 ρ. E para o fio 4, 106 dividido por 1, que dá 106 ρ, tá certo? Então, nós vamos comparar e ver em ordem crescente. Em ordem crescente é do menor para o maior. Quem tem a menor resistividade? É o R2. Ó. Começa no R2, tá certo? Então, o R2 é o primeiro fio com a menor resistividade. Depois do R2 vem quem? O R3. Aí vem o R3. Depois do R3 vem quem? Vem o R1. R1. E por último vem o R4. Por isso que nós temos essa nossa resposta aqui, olha. R2 é menor que R3, que é menor que R1, que é menor que o R4. Então veja só, nós aplicamos aí, né, a lei, essa é conhecida também como segunda lei de Ohm, R é igual a ρ vezes L sobre A, nessa equação do Enem. Veja que o que os cientistas fizeram aí, que é o enunciado da questão, eles viram que essa lei ela é válida até para fios muito pequenos, né? Para fios onde às vezes eu tenho só a finura de um átomo. Então, essa lei continuou válida, tá certo? E nós calculamos aí esses 4 fios construídos, as suas resistências elétricas, tá certo? E depois comparamos as resistências elétricas. Então, do que depende a resistência elétrica? Do que constitui o material, ρ, do comprimento do fio e da área de seção transversal do fio. Beleza? Então, tem que ficar aí na mente de vocês todas essas informações. Olha, para calcular a resistência de um material, eu tenho que ter a resistividade, o comprimento e a área desse material, tá certo? Que está sendo utilizado. Bom, professor, mas o senhor normalmente está trazendo uma dica aí para a gente. Então, vamos para a nossa última dica. Olha só. Então, eu trago para vocês agora a nossa última dica. Olha só. A condutividade de um material é o inverso da resistividade. A condutividade de um material é o inverso da resistividade. Ou seja, o que eu estou dizendo aí para você? Que quem tem a maior resistividade tem menor condutividade, tá certo? Então, maior resistividade, menor condutividade. Quem tem menor resistividade tem maior condutividade. Esses são os comportamentos inversos aí entre resistividade e condutividade dos materiais, beleza? Espero que tenha ficado aí tudinho na mente de vocês, tudo sobre as leis de Ohm. E agora nós vamos para as nossas considerações finais. Então, pessoal, é isso aí. Espero que você tenha aproveitado todas essas dicas que nós colocamos aí para vocês nessa aula. Mas, antes de me despedir de vocês, nós vamos fazer a nossa selfie. Bora lá! É isso aí, pessoal. Fez a selfie? Postou nas redes sociais? Marca a gente, olha. @centrodemídias_am. Também não esquece de colocar a nossa hashtag. Hashtag Projeto Conquistar Seducan. Bom, pessoal, aqui eu me despeço de vocês. Nós nos encontramos numa próxima. Até mais, hein? Tchau, pessoal!